O episódio Canelita é um daqueles que, mesmo parecendo simples à primeira vista, carrega uma profundidade emocional enorme. Ele mistura desenvolvimento de personagem, relações complexas e um toque de comédia que só Hora de Aventura sabe fazer. O Canelinha sempre foi visto como um personagem bobo e meio perdido, mas neste episódio ele mostra o quanto evoluiu. Vivendo agora no Reino do Fogo, ele tem uma nova vida, é respeitado, tem responsabilidades e até tenta agir com mais maturidade. Porém, quando ele reencontra a princesa Jujuba, dá pra ver que ainda existe uma mágoa ali. Ele foi criado por ela, mas só conseguiu florescer depois que se afastou. Isso cria um clima um pouco tenso entre os dois. A princesa Jujuba aparece pouco no episódio, mas mesmo assim é possível entender muito sobre ela. Ela pergunta ao Canelinha como ele está, de forma genuína, mas é visível que ainda sente um certo desconforto. É como se ela reconhecesse que ele está melhor longe dela, e isso mexe com ela, mesmo que ela não diga. Como um gesto de carinho, ou talvez de culpa, a princesa cria uma nova pessoa doce chamada Canelita, com a intenção de dar companhia ao Canelinha, já que ele vive entre seres que não compartilham a mesma herança que ele. A intenção é boa, mas o problema é que ela não pergunta se o Canelinha quer isso. Ela simplesmente decide por ele. E aí vemos novamente um dos traços mais marcantes da princesa Jujuba. Ela tende a achar que sabe o que é melhor para os outros, mesmo sem consultá-los. A Canelita é uma personagem nova e já chega chamando atenção. Ela é tipo uma criança cheia de energia, curiosa e um pouco caótica. Canelinha tenta ensinar as coisas para ela, mas ela não escuta muito. E isso faz com que ele comece a se ver nela, uma versão mais jovem, imatura e impulsiva de si mesmo. A reação do Canelinha é de vergonha. Ele se incomoda com Canelita porque ela lembra como ele era no passado. E isso é algo que muita gente vive. Quando a gente muda, às vezes sente vergonha da nossa versão antiga. Ver alguém repetindo nossos erros pode ser bem desconfortável. No meio da história, Canelita acaba libertando o antigo Rei do Fogo que estava preso. Ele era considerado perigoso, então foi isolado. Só que, algo mágico acontece. A personalidade pura e sincera de Canelita consegue tocar o coração dele. Ela o faz refletir, mudar, e até se tornar uma nova pessoa, o Rei Esquilo. Parece bizarro. Mas funciona. Isso mostra que enquanto Canelinha precisou amadurecer com esforço, dor e tempo, Canelita conseguiu causar uma transformação só sendo ela mesma. Ela não precisou mudar para ser útil ou fazer o bem. E isso faz Canelinha perceber que não precisa projetar suas inseguranças nela. Cada pessoa, ou criatura, nesse caso, tem um jeito próprio de fazer o bem no mundo. Paralelamente, temos outro momento importante, o reencontro do Finn com a Princesa de Fogo. Eles já tiveram um relacionamento complicado no passado, e esse episódio mostra que o Finn cresceu bastante desde então. Ele não tenta reatar o namoro, nem força uma aproximação. Ao invés disso, ele pede desculpas de forma sincera, reconhecendo que antes ele era imaturo e só se desculpava para encerrar o assunto, não porque entendia o que tinha feito de errado. Essa atitude mostra que ele está amadurecendo emocionalmente. Ele ainda tem muito a aprender, claro, mas está no caminho certo. E o mais legal, ele não faz do pedido de desculpas uma tentativa de romance, e sim de reconexão humana, de amizade. Canelita é impressionante porque consegue desenvolver 5 personagens diferentes em um único episódio: Canelinha, Princesa Jujuba, Canelita, o Ex-Rei do Fogo e Finn. Cada um deles vive um momento de reflexão, mudança ou aprendizado. Tudo isso com aquele toque leve e criativo que só Hora de Aventura tem. O episódio mostra que nem sempre boas intenções são o suficiente, se a gente não escuta o outro. A mudança pode vir de vários jeitos, e nem todo mundo precisa seguir o mesmo caminho. O passado pode ser doloroso, mas não precisa definir o nosso presente. E que maturidade emocional não é sobre deixar de sentir, mas sobre entender o que sentimos e respeitar os sentimentos dos outros. Por isso que esse episódio é tão bom, porque ele mistura humor, emoção e desenvolvimento real de personagens. Ele trata de temas sérios, como insegurança, perdão e crescimento, sem deixar de ser divertido. E ele mostra de forma simples que as pessoas podem mudar, e que cada um tem o seu tempo e o seu jeito de fazer isso. É por isso que Canelita é mais do que um episódio fofo, é mais um exemplo de como Hora de Aventura consegue ser genial. Para mim, esse episódio merece nota 10. Quando você realmente entende o que está por trás da história, consegue enxergar toda a beleza, mas também a dor, os traumas, a culpa, o medo e a vergonha que ele carrega nas entrelinhas. É mais do que um episódio, é um retrato sensível de como crescer, mudar e lidar com o próprio passado.
Se você curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aí nos comentários, o que canelita significou para você? Você também viu essa beleza escondida nas entrelinhas? Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.